Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que debate grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos ao ar com algum programa que trata de alguma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Lá você tem acesso aos nossos conteúdos e todos os nossos programas estão lá. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram, onde postamos periodicamente materiais relacionados aos nossos programas. Também temos nosso site www.cenaculo.com.br. Lá você tem a seção Apoia-se, onde você pode entrar e, por uma quantia simbólica, você entra em contato comigo, com o Guilherme, e podemos conversar mais aprofundadamente sobre cada um dos temas que nós tratamos nesses programas. Bom, também gostaríamos de convidá-los, para conhecer o Hayek Global College, uma faculdade que está implementando MBA internacional no Brasil com alunos e professores de vários países diferentes. Então, se você tem interesse para conhecer, é só você entrar no site www.hayekcollege.com e saiba mais. Use o código de desconto Cenáculo e você terá um desconto de 5% no valor. Nós estamos aqui, então, no Instituto Hugo de São Vítor, nosso parceiro, para conversarmos sobre um dos maiores filmes, talvez alguns consideram como o maior filme de terror, de suspense da história do cinema. Estamos tratando hoje sobre um grande diretor, já seguindo nessa linha que nós estamos de falar sobre grandes diretores. Fizemos um programa que também era sobre suspense, um programa anterior de cinema sobre Os Pássaros, do Hitchcock, e hoje vamos falar sobre O Iluminado, de Stanley Kubrick. Não sei, muita gente considera, o melhor filme. A pretensão do Kubrick era ser o melhor em cada coisa que ele fizesse, em cada gênero que ele gravava, ele pretendia ser o melhor, que o seu filme fosse o melhor filme já feito naquele gênero. No terror, eu não sei se ele conseguiu, mas sem dúvida é um dos melhores filmes de terror já feito. O Exorcista também é muito bom, então não vou dizer assim que o Iluminado é o Iluminado, mas é muito bom, sem dúvida. Isso que tu falou é bastante interessante. Para quem conhece apenas superficialmente, a maioria já deve conhecer pelo menos um pouco, ou de ouvir falar do Kubrick, ou pelo menos ver as suas obras principais. Mas o Kubrick, então, ele inicia a sua carreira na década de 50, vamos dizer assim, aqueles filmes mais consagrados quando ele entra num círculo de comercial mais mais fácil acesso. Em 1955, com um filme de policial, de ação, chamado A Morte Passou por Perto, um filme até bastante bom, tem uma cena antológica numa loja de modelos de cera, numa luta entre os antagonistas ali, que é bastante interessante. E depois, um ano depois, ele faz o filme O Grande Golpe, The Killing, um filme com Sterling Hayden, tratando sobre o assalto a um hipódromo, que estava ocorrendo ali um grande lance das corridas de cavalo, e eles fazem todo um jogo para poder roubar o dinheiro do local. É interessante, que a partir daqui o Stanley Kubrick ele começa a utilizar de roteiros adaptados. Ele gostava muito de trabalhar com roteiros adaptados e trabalhou e produziu grandes filmes baseados em livros famosos, em grandes obras, Então, por exemplo, O Grande Golpe, ele, apesar de não ser uma obra conhecida, foi baseado no romance do Lionel White, e depois, em 1957, um ano depois, ele faz um dos maiores filmes de guerra, já que a gente falou sobre cada um dos gêneros que ele gostaria de fazer, ser o melhor. Ele acaba sendo, se não o melhor, um dos melhores aqui, com o Glória Feita de Sangue, um filme tratando sobre a Primeira Guerra Mundial e baseado na obra do Humphrey Cobb. Depois, em 1960, que é muito bom, filme que acaba concorrendo, ele acaba vencendo 4 Oscars, que é o Spartacus, que é baseado na obra do Howard Fast, que era um autor bastante
bastante conhecido e bem vendido, né? E com um roteiro do Dalton Trumbo, né? O Trumbo que foi bastante importante na história do cinema. Ambos com o Kirk Douglas, né? Pai Ambos com o do Kirk Douglas, exatamente. Michael Douglas. Tanto Glória Feita de Sangue, ele faz essa dobradinha, são os dois filmes que o Kirk acaba trabalhando com ele, né? E o Spartacus de 60, um filme até bastante longo, assim, bem com grande. 3 horas e pouco. Depois, em 62, ele acaba fazendo assim, um filme que acaba chocando bastante pela sua temática, né? Que é o Lolita, né? Que baseado na obra do Vladimir Nabokov, um filme com uma temática polêmica, tratando sobre esse padrasto que acaba se relacionando sexualmente com a enteada, e as questões de pedofilia ali são abordadas de uma forma muito crua e muito cínica, que nem no livro, né? E depois, em 1964, baseado não lembro se é um conto ou um romance, creio que seja um romance do Peter George, ele faz o Doutor Fantástico, fazendo uma comédia sobre guerra, né? Tratando principalmente sobre o alarmismo e a paranoia de guerra durante a Guerra Fria. Um filme que eu particularmente gosto bastante. Depois aquele que, agora a gente começa a dividir opiniões. Eu sou bastante fã do Kubrick, e é meu diretor favorito. E daí, em 1968, ele faz aquele que eu acho que é a sua maior obra cinematográfica, e que eu particularmente considero a maior obra da história do cinema, que é o 2001, Odisseia no Espaço, baseado na obra do Arthur C. Clarke, que já era um autor conceituado na parte da ficção científica, né? Depois ele demora um pouquinho, em 71 ele acaba fazendo Laranja Mecânica, também baseado no romance do Anthony Burgess, né? Que também acaba trazendo grande sucesso, e depois tem um fracasso. Né, depois de empilhar assim, um grande sucesso como diretor, ele acaba fazendo Barry Lyndon em 75, que eu, particularmente, eu acho um belíssimo filme, uma narrativa muito interessante, baseado no romance do William Makepeace Thackeray, né, e que para mim é uma boa obra assim, dele. Claro, não tem o brilhantismo das anteriores, mas como filme de época e filme de guerra, assim, ele é um filme bem interessante. E daí, em 1980, ele faz o seu antepenúltimo filme, que é o que nós vamos trabalhar, que é o Iluminado, né, do Stephen King, que acaba causando um choque, né, entre os admiradores da obra já do Kubrick. Ele já era considerado um dos grandes nomes da história do cinema, e tinha um nome a zelar. Então, depois de 5 anos sem gravar nada, o Kubrick, né, vai gravar um filme, e daí todo mundo esperando, afinal de contas ele já havia trabalhado com autores renomados, né, com roteiros baseados em obras do Anthony Burgess, Nabokov, Arthur C. Clarke, Howard Fast. Ele me faz sobre Stephen King, as pessoas ficam: meu Deus, ele vai fazer um filme de terror baseado num escritor que é considerado menor, assim, claro, um grande nome da literatura de terror, mas que não é, assim, vamos dizer, um escritor canônico, assim, um escritor de best-seller. Na verdade, o Iluminado foi o primeiro livro do Stephen King que realmente fez sucesso. Ele lança o livro em 77 e o filme é lançado em 80. 3 anos depois. Então, até o Stephen King ficou muito chateado com a adaptação feita, porque há modificações significativas no roteiro, e ele ficou meio, meu livro fez sucesso e tal, e aí tomaram essas liberdades de fazer. Uma das coisas talvez principais, uma das alterações principais talvez que tenha uma inserção que tenha no filme que não tem no livro, é a questão do labirinto. Sim. Aquele, né, que acaba sendo essencial, é um né? filme, o desfecho do filme acaba estando ali, né? Então que até é uma situação bastante simbólica ali. Acho que depois a gente pode abordar essa questão do labirinto. Ele acaba fazendo essa obra do Stephen King, e acaba sendo muito bem sucedido. Tanto o livro, como tu bem disse, quanto o filme acabam fazendo bastante sucesso. O filme ele acaba se tornando um filme cult. Hoje, né, ele é considerado, apesar do Kubrick ter sido, assim como o Hitchcock, que a gente tinha falado lá no programa de cinema anterior, ter sido um diretor que nunca ganhou como melhor diretor, né? O Iluminado não teve, inclusive, nenhuma indicação ao Oscar. A gente vê aqui uma grande obra do Stephen King que acaba sendo esquecido pela academia.
Daí depois, em 87, ele demora 7 anos aqui, ele já começa a escassear a sua obra cinematográfica. Em 87 ele vai fazer O Nascido para Matar, um filme que é estranho, né? Um filme dividido em 2 partes, que as partes meio que parece não se encaixar muito bem, não sabe qual é a proposta que ele quis fazer. Não gosto muito. Parece que o filme ele anda muito bem naquela primeira parte, mas a segunda parte da Guerra do Vietnã, ele meio que perde a narrativa. Ele é interessante pra assistir e tal, é um bom filme, mas eu não me diz muita coisa, assim. Quando termina, tu fica com uma sensação de, e qual é a moral do filme? Não tem muito, além de mostrar a guerra, não tem um... E também o seguinte, essa obra, ela vem depois de muitos outros filmes e bons filmes sobre a Guerra do Vietnã, que é um tema que já estava quase esgotado. Já havia sido todos feito, eles queriam fazer eu acho. Nascido em 4 de Julho, Platoon, Apocalipse Now. Apocalipse Now, o Franco Atirador e assim por diante, né? Então, muitos filmes sobre a Guerra do Vietnã já haviam sido feitos e ele acaba chegando um pouco atrasado nisso, né? E ele, um pouco antes de morrer, em 1999, ele lança seu último filme, O De Olhos Bem Fechados, que é o também meu filme baseado... o meu filme preferido dele. De Olhos Bem Fechados, que é baseado na novela do Arthur Schnitzler. Isso, né, Breve Romance de Sonho. Breve Romance de Sonho. Então ele acaba transpassando faz uma transição e modernizando a história, passando essa história que era do final do século XIX, da Áustria do fim de século, né, para os anos 2000. Então, assim, falando assim, fazendo um apanhadão sobre a obra do Kubrick, né, vamos ao Iluminado, assim. O que tu acha, assim, dessa posição do filme dentro da obra do Kubrick e das qualidades que o filme apresenta, assim, em maior ou menor grau? Eu acho o filme bastante interessante por vários aspectos, mas ele não... talvez mais até sob o ponto de vista técnico do que propriamente sob o ponto de vista... É muito complicado no Iluminado tu tentar, na minha visão pelo menos, pode ser que tu tenha outra. Eu acho muito difícil tu tentar delinear ali uma espécie de chave de leitura ou uma linha mestra que te diga, não, a moral do filme é essa, porque eu penso que pra tu acabar dizendo qual é a moral do filme, tu teria que se filiar a determinada corrente que faz o filme, que interpreta o filme de determinada forma, né? Porque ele é tão múltiplo dentro das possibilidades de sentido que... Por exemplo, depois talvez a gente fale mais disso, mas o terror que ele se coloca ali pode ser um terror de 2 vertentes, né? Pode ser um terror de uma vertente, não só um terror, mas pode ser um problema, digamos assim, numa vertente psicológica, e pode ser um terror numa vertente sobrenatural. E só desses 2 problemas serem colocados dessa forma, dependendo da forma a qual tu se filiar, tu já vai achar que a moral do filme é uma e não outra, né? Exato. Então isso é... Eu acho que é aí que está a problemática de tentar encaixar o filme. Algumas pessoas eu acho que tentam fazer isso, de encaixar o filme dentro de uma problemática e excluir totalmente a outra. Um filme que eu considero que trabalha com ambas as interpretações, e eu acho que é o caso do Iluminado, que existe aqui a ser considerado... A partir dos dados que o filme acaba nos colocando, existe aqui o terror sobrenatural e existe o terror psicológico. E acho que ambos trabalham na formação do clima de suspense do próprio filme, né? Um filme que acaba fazendo isso recentemente, eu gosto bastante do diretor, é um diretor que está saindo em destaque, é o filme A Bruxa, né? Que é um filme que também tem as questões psicológicas, mas a gente não exclui as relações sobrenaturais que o filme acaba trazendo, né? O filme do David Eggers. Eu acho que é o caso. Mas aí eu acho que tem uma diferença, porque eu acho que na Bruxa tem os 2 elementos, mas no final tu consegue extrair um sentido unificado. E aqui eu já acho mais difícil. Sim. Na verdade, tu percebe que na Bruxa que todo aquele processo psicológico de repressão daquela família e tudo mais, aquilo ali acaba sendo utilizado como meio de se chegar até aquelas pessoas, né? Por meio do sobrenatural. Enquanto que aqui ambos eles vão
de mãos dadas aqui, tanto sobrenatural quanto psicológico. E acho que essa foi uma das questões que o Stephen King pontuou de falar, que não gosta muito das adaptações. Ele tem inúmeras adaptações de seus filmes, né? Algumas de bastante sucesso, quanto A Espera de um Milagre e aquele dos caras que estão no presídio. Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. Né? Ambos dirigidos pelo mesmo diretor, né? O Frank Darabont. It também é bem cultuado e tal, o pessoal também, gosta, mas é um filme adaptações. Menor, é um filme comercial, comercial, mas comercialmente é muito... E outros que não circularam muito comercialmente, ou que foram feitos no formato meio televisão, como Rosehead. Muitas adaptações. Eu acho que até aquele filme Stand By Me é baseado num conto dele, aquele Conte Comigo, dos amiguinhos lá que vão atrás do outro amiguinho, aquele que é meio infantil, sabe? Sim. Eu acho que é baseado num conto dele, senão me falha a memória. Não, e até séries, aquela série Under the Dome, também foi baseado na obra dele. Então, bom, ele é um dos autores mais adaptados, assim, para o cinema. Agora, a indignação dele é totalmente injusta, porque ele também não é um grande escritor, né? Então não é como se ele tivesse escrito um livro excepcional que tivesse sido adaptado e tivesse acabado com o livro dele, porque ele também já não é lá grandes coisas. Eu acho que a questão não é muito pela qualidade, porque dentro do gênero terror ele não é dos piores, assim, ele é um bom escritor, ele consegue fazer tramas interessantes e talvez não posso discutir a forma como ele faz isso, mas eu acho que é tido pela crítica como alta literatura. Não, pode não ser, ainda mais porque o tema dele que ele trabalha não é algo considerado alta literatura. Mas, saindo dessa questão canônica, eu acho que o grande problema que ele tem em relação ao filme é pelo fato de, ele já apontou isso em algumas entrevistas, é um filme bastante autobiográfico, afinal de contas, era um dos medos dele. Ele acaba tendo a ideia de fazer o filme numa hospedagem, o livro, ele acaba tendo a ideia de fazer o livro quando ele se hospeda num hotel lá nos Estados Unidos, ele é esposa, então é o último dia do fechamento do hotel, dessa nem baixa temporada, vamos dizer, do encerramento mesmo das atividades do hotel durante o ano. E então ele vendo o hotel ali vazio, fica pensando sobre as questões de solidão e resolve fazer. E ele diz que ao fim do dia ele já tem toda a estrutura meio que baseada assim do livro na sua cabeça. E que essa questão de se tornar uma pessoa violenta a partir do consumo do álcool acaba sendo um dos medos que ele tem, e ele acaba enfrentando alguns problemas em relação ao alcoolismo, Stephen King. Então é algo que toca muito a ele, aquele personagem, e o Jack Torrance tem um pouco isso de querer ser um escritor e também todos os problemas que são da natureza de um escritor, como o vácuo criativo e assim por diante. Então acho que mais por essa questão de tanto o Jack quanto a Wendy, né, os personagens principais ali, eles serem modificados pela questão da forma cinematográfica ou o modo como o Kubrick acaba querendo colocá-los, né, na tela. Isso acaba meio que dando aquela sensação de trair o meu personagem, né? Mas não que a forma tenha sido má feita, tanto é que ele diz que o filme é muito bem executado, só que ele acha que foi feito de uma outra... Aquilo ali não é o que eu escrevi, aquilo é outra coisa, né? E até o próprio final. Depois há uma adaptação que eu vi há muitos anos atrás, baseado numa obra, daí é extenso pra caramba, uma adaptação que foi feita do Iluminado, acho que foi pra TV, com o roteiro do próprio Stephen King, e que é muito ruim, né? Então não... há de se ver esses dois pontos em relação à obra, né? Então, basicamente, eu acho interessante que na estrutura da forma, o Kubrick ele acaba colocando a obra, dividindo ela em 8 partes. Né? A primeira parte chamada entrevista, a segunda dia do encerramento, daí depois vai ser um mês depois, e daí vai se baseando em dias. Segunda, quarta, quinta, sábado, segunda. E assim ele vai mostrando, né, um espaçamento de tempo, né? Ele vai pontuando o espaçamento de tempo e dando a noção de tempo e do quanto que aquele isolamento acaba causando de problemas psicológicos, e também daí a gente vê o sobrenatural agindo em relação à fraqueza psicológica dos personagens. Eu acho que é aí que os dois começam a trabalhar as duas
vertentes interpretativas começam a trabalhar juntas. Quando o sobrenatural e o psicológico eles se unem quando o elemento psicológico começa a ruir, principalmente no personagem do Jack. Mas é interessante essa questão das divisões, porque o que ela aparenta é que do lado de fora, quer dizer, entrevista, dia do encerramento, conforme tu vai ficando naquele lugar e se isolando, é como se o tempo cada vez passasse mais devagar. Então, o mês que tu tem lá no início, que é muito rápido em termos cinematográficos, né? Tipo, tem 2 cenas, pronto, acabou o mês, aí vai um mês depois. Na questão dos conforme o isolamento vai aumentando, também o tempo vai passando mais devagar. Então, né, tu passa a contar em dias, porque se torna, sei lá, insuportável ficar naquele lugar, porque algo acontece. Então, a gente vê que as ações elas vão se dramatizando ao longo do tempo e fazendo com que parece que ele consegue espichar essa estrutura narrativa, né, ao longo dos dias, e os dias vão se arrastando conforme o filme ele vai avançando. Então, algumas coisas assim, logo no início do filme já dá para ser interessante de apontar. O primeiro é a questão, eu acho que de ambos os personagens, tanto do Jack quanto da Wendy, né, o casal. Então, o Jack é o Wendy Torrance, ele parece um sujeito um tanto quanto perdido na vida, com problemas de alcoolismo, que está sóbrio já há 5 meses, e que tem o menino, o Danny, que vai ser esse personagem principal, né, no ponto de vista sobrenatural. E já no início do filme, né, quando nos é apresentado tanto a personagem da Wendy quanto do Danny, o menino está ali, acho que se alimentando, tomando seu café, e a mãe está lendo. A gente percebe nas tomadas quando a psicóloga, a doutora, vai até a casa deles, e também quando ela está nessa primeira cena, né, dentro de casa, que é uma casa cheia de muitos livros, né? Ela está lendo O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro que é lido geralmente pela juventude, não por uma mulher mais adulta, né, mas um clássico da literatura norte-americana. Ou seja, aqui já começa a aparentar um pouco dessa imaturidade dela como mulher de personalidade forte. A gente começa a perceber a Wendy como uma personalidade fraca e que tem que se defrontar com uma personalidade muito mais forte, que é a personalidade do marido, mas que ao mesmo tempo há uma aparente força nessa personalidade dele, mas uma fraqueza que é a fraqueza dos seus próprios vícios, dos seus demônios internos, né? Então, nessa entrevista já se começa a falar um pouco sobre as questões. Então, o Kubrick ele já deixa bastante claro desde o início, para mim, que a gente não percebe, por exemplo, a questão do sobrenatural na história ao longo da história, né? Ou seja, quando ele chega no hotel, ele começa a perceber. Não, ele já sabe desde o início, pelo relato que o diretor, o responsável pelo hotel, acaba comentando para ele, dizendo que alguns anos atrás um sujeito chamado Grady havia sucumbido psicologicamente naqueles meses de isolamento que havia ficado ali, e que por isso então ele havia matado as 2 filhas, a esposa, e depois cometido suicídio. Matou as filhas e a esposa com machado e depois se matou com um tiro. Isso. Então a gente vê esse caso da morte das meninas de 8 e 10 anos, né? E ele acaba comentando assim, meio que psicologicamente, que aquilo ali pode ser considerado, foi considerado na época o que se chama de febre da cabine, ou seja, quando pessoas acabam ficando presas juntas durante um longo período, né? Então, isso daí, a princípio, acaba sendo dado, o Jack acaba dando de ombros, dizendo que é uma história muito interessante, mas que aquilo ali não tem problema nenhum. Ele até brinca, dizendo que a sua esposa gostava muito de histórias de fantasmas e tudo mais, então que ela iria adorar ouvir sobre essa história.
E daí, partindo a caminho, né, do emprego, eles estão ali pelas serras, e daí existe um diálogo que daí tem um pouco desse humor, um tanto quanto negro, que o Kubrick às vezes coloca no seu filme, que a sua esposa, Wendy, pergunta se não havia sido ali naquela região que os Donner haviam ficado presos. E daí ele diz, não, acho que foi mais na região da Sierra, né? Mais na região perto da Califórnia. E daí o menino pergunta quem foram os Donner, daí ele fala sobre esse caso bastante famoso que ficou nos Estados Unidos no século XIX, que foi da caravana Donner, que acabou tomando um outro rumo dessa caravana, de uma das milhares de caravanas que teve no século XIX, indo em direção ao oeste, para ganhar a vida no oeste. E eles acabam se perdendo, né? Acabam tendo dificuldades. Há uma série de tragédias que acabam acontecendo com essa caravana, e eles têm que se alimentar. Alguns relatos aumentam toda a situação, mas houve relatos que talvez eles tivessem cometido canibalismo, né? Então aqui vem mais uma vez, ele dá indícios, ele faz um processo figurativo, né? Mostrando de pessoas isoladas em situação extrema, como os Donner, e matando umas às outras, ou comendo umas às outras, né? E daí o menino pega e diz, mãe, não se preocupe, ela diz, não fala isso na frente do garoto. Ele diz, eu já sei tudo sobre o canibalismo, eu vi isso na televisão. E daí a cara do Jack Nicholson é muito boa, que ele diz, viu, fulano, ele viu tudo na televisão. Então aqui já começa a ter os indícios muito fortes do que o filme vai tornar, vai abordar, né? E é interessante porque nas tomadas iniciais do filme, com aquela música isso é uma questão de se colocar, a música do filme é brilhantemente executada, assim. Foi todo feito pelo Andy Carlos, que era um grande músico de cinema, né, que havia feito, então, essa adaptação de obras clássicas de Bartók, Penderecki, Ligeti, e utiliza muito da sintetização para fazer essas trilhas sonoras do Kubrick. E não só isso, mas é muito interessante na trilha a questão da divisão, porque tem essa trilha mais canônica, assim, do Bartók, do Ligeti, etc., e tem a trilha mais popular, que seria o jazz, aquela música dos anos 20, que toca ali naquelas cenas vinculadas aos bares. E o curioso é que essa parte da trilha é a única parte da trilha... Desculpa. É a única parte da trilha que é comum aos personagens e ao telespectador, né? Essa parte da trilha do jazz, ela é ouvida pelos personagens também, enquanto que a parte clássica, que é o que dá mais o tom do terror, ela é ouvida só pelo telespectador. E é interessante que em todas as cenas que a gente vê, por exemplo, a primeira cena do filme é aquele fusquinha amarelo subindo a serra, né? Andando por aquelas belas paisagens. A gente vê um dia extremamente claro, límpido, um dia de sol. E daí, no momento em que eles estão indo para a região, começam a aparecer algumas nuvens, justamente nessa cena. Então parece que eles são meio que engolidos por essa bruma que vai se adensando cada vez mais pela questão do tempo, né? O tempo vai cada vez ficando mais fechado, mais frio, né? É interessante notar que a história ela se passa no estado do Colorado, que é um estado onde ficam as montanhas rochosas, né? As rochosas, né? Então é um local já tipicamente frio ali dos Estados Unidos. Se percebe que ao chegar ali no hotel, fazendo circulando pelos locais, ele vai pela primeira vez ver o bar, onde depois ele vai retornar, e lá no bar o diretor do hotel ele vai dizer que todas as bebidas são recolhidas e não são deixadas lá, até para não ter problema em relação ao seguro, né, do hotel. E então ele diz que não tem problema nenhum, e depois a gente consegue perceber já nesse elemento um dos elementos sobrenaturais, dos inúmeros elementos sobrenaturais que tem na história.
Algumas coisas a gente pode se questionar, acho que aqui daí dá para se colocar, se questionar o que é sobrenatural, o que é psicológico. Ou seja, quando ele entra no quarto e vê, quando o Jack entra no quarto 237 e vê uma mulher na banheira, dá o beijo nela e depois encontra aquela mulher com um cadáver de uma senhora, e outras inúmeras situações, quando ele encontra tanto o Lloyd, que é o barman, quanto o Grady, que é o garçom, né? O quanto daquilo está dentro da cabeça dele e o quanto daquilo é realmente psicológico. Mas existem elementos que são puramente sobrenaturais dentro da história, né? Como, por exemplo, o fato dele ter ficado trancado dentro do estoque, né? Lá no final do filme, ele é colocado lá pela esposa, depois de ter tomado com bastão de beisebol na cabeça, e ele acaba sendo libertado dali. Ou seja, aquilo ali já não pode ser mais parte da cabeça dele, aquilo ali é realmente um elemento sobrenatural. Tem uma ação externa, né? Existe uma ação externa. Ou veio do sobrenatural, ou, que é outra hipótese que se dá, o Danny foi lá e abriu. Porque ele não faz parte da cena, né? Então ninguém sabe onde é que ele tá naquele momento. São as duas possibilidades que tem. Sim, na verdade o Danny, ele tá dentro do... Ele tá escondido na cozinha. Isso. Não, nessa hora ainda não. Ele vai se esconder depois. Depois? Então tem várias linhas interpretativas que dizem que as análises meramente psicológicas do filme colocam isso. Colocam que ele poderia abrir porque ele não tava, né? A cena subsequente é aquela cena que ele vai imediatamente tentar avisar lá a Wendy, né? Do murder lá então como ele estava num estado psicológico, digamos assim, alterado, o filho, ele poderia ter supostamente aberto a porta pro pai sem muita consciência do que estava fazendo. Eu acho forçar um pouco a questão interpretativa psicológica para ir, porque dentro do arco do personagem não faz muito sentido ele fazer esse tipo de situação. Eu, pelo menos, considero que não... Acho que aqui existe a ação externa sobrenatural ocorrendo, né? E para mim, essa é um dos grandes trunfos, assim, da obra, né? A gente vê, por exemplo, numa das conversas que o cozinheiro-chefe, o Dick Holbrook, tem com o Danny, que... quando os dois estão comendo sorvete, falando sobre o dom que eles têm e tudo mais, e o menino questiona para ele sobre as coisas ruins que houve no hotel e o que aconteceu no quarto 237, o cozinheiro acaba comentando com ele, dizendo que os locais são como as pessoas, né? E que por manter um passado, às vezes o passado acaba deixando rastros. Esses rastros, eles permanecem, eles ficam, né? Então, a gente... E isso eu acho interessante, esse diálogo do Dick com o Danny, sobre essa questão dos rastros, porque me parece que aí entra uma dos pontos-chave da história que são do sobrenatural, que é a mudança dos personagens, que acaba ficando... mas afinal de contas, lá no final do filme, o Jack Nicholson, ele já vivia no hotel, ele não vivia, como é que ele foi aparecer dentro da foto, afinal de contas, o que aconteceu? E do mesmo modo, isso acontece com o personagem que acaba assassinando a família, o Grady, porque no início, né, quando é contada a história, o diretor diz que o nome do sujeito era Charles Grady, né? E daí quando ele aparece como garçom para falar com o Jack, ele se apresenta como Delbert Grady, né, com nomes diferentes. E daí o Jack Nicholson começa a associar e dizendo, não, mas tu não era garçom, tu era o caseiro, vamos dizer assim, o zelador do hotel, e que acabou assassinando, porque eu vi tuas fotos nos jornais, na época, tudo mais. E daí esse personagem, progressivamente, o Grady, que eu acho que é uma das cenas mais assustadoras do filme, que é justamente quando ele fala sobre a questão de corrigir a mulher, o filho, ele começa a dizer
o que ele deveria fazer, o que o Jack deveria fazer e o que ele havia feito. Ou seja, há uma similitude, há uma integração de personagens aqui entre aquele personagem mais passado, né, que era o garçom, com o zelador do hotel, assim como parece haver essa integração de personalidades múltiplas, vamos dizer assim, que é a do Jack com aquele sujeito que aparece ali ao final da foto, naquele baile de 4 de julho. E acho que isso um pouco acaba sendo colocado e explorado pelo Stephen King no seu outro filme, lá no Cemitério Maldito, né, onde tem os animais, as coisas que voltam à vida depois de ter sido enterrados num local que era um cemitério indígena. E tem uma das cenas do filme e que comentam isso, que antigamente, na época da construção do hotel, se dizia que aquilo ali era um assentamento não, um cemitério indígena, né, e que eles tiveram bastante dificuldade para construir, porque houve alguns ataques indígenas durante a construção do hotel, né? E lembrando que o cemitério para os indígenas era um local onde não podia nem ser passado. Ou seja, transpassar por um território que era cemitério indígena já era uma ofensa muito grande aos mortos e que era bastante grave entre os indígenas americanos. Isso tem até um filme, O Mais Forte que a Vingança, que acaba tratando disso, né, ao final do filme, falando um pouco sobre essa situação. Mas mais especificamente, me parece que então essa relação de existir um cemitério indígena e a gente fazendo uma comparação entre ambos os filmes, parece que os mortos voltam à vida com uma outra forma aqui, que é essa nova personalidade, né, Delbert se transformando em Charles Grady, e esse sujeito que a gente não sabe quem é que aparece ali se transformando no próprio Jack Torrance. Ou que são descendentes, talvez, né? Se não são a mesma pessoa, tem alguma ligação ali hereditária, talvez o sujeito que aparece fosse avô do outro, mas sem dúvida como se alguma maldição rondasse aquelas pessoas. Eu acho que a ideia a mim me parece, pelo menos, a ideia do sobrenatural muito ligada à questão do próprio hotel. Como se o hotel fosse uma personagem à parte e que carregasse em si a questão da sobrenaturalidade. Porque como se ele quisesse manter dentro dele aquelas pessoas que ali estiveram envolvidas. Quando ele volta lá, quando ele encontra o Brandon no banheiro e conversa com ele, a gente vê por toda a composição da temática, pela música que toca, pela roupa das pessoas, etc., que eles estão alocados num baile, digamos assim, que provavelmente acontecia lá pelos anos 10, anos 20, por aí. E aí, quando ele encontra ele pergunta há quanto tempo ele trabalhava ali. E ele diz que ele sempre esteve ali. E isso é curioso porque lá no começo, quando eles vão falar da construção do hotel, o hotel começou a ser construído em 1908. Ele dá essa informação. Então, se ele começou a ser construído em 1908, ele deve ter sido terminado de ser construído quando? Ali por 12, 13? Eles dizem que, se eu não me engano, começou a ser construído em 1907 e foi terminado em 1909. Então tu tem ali então quer dizer, é como se ele tivesse ali o tempo todo, como se ele tivesse trabalhado ali o tempo todo, como se ele nunca tivesse saído dali. E a partir do momento que ele está ali no mesmo tempo que o hotel, é como se ele pertencesse ao hotel, então ele nunca pode sair dali. Isso também é interessante naquela cena constante que que o aspecto sobrenatural ele vai se mostrando de formas intercaladas, né? Então a primeira pessoa que percebe esse aspecto sobrenatural ou que tem essas imagens, que recebe essas imagens, é o menino. Sim, quando ele tá na cozinha e ele olha as duas meninas. Quando ele tá na motoca lá, né? Antes mesmo, quando ele tá visitando o hotel, ele tá no salão de jogos jogando dardo e daí ele olha e ele vê as duas meninas. Então, e depois naquelas cenas o filme tem duas coisas que são clássicas e que ficou pra sempre. É a cena da motoca e a cena do Jack com o rosto na porta. Machadada. Então,
Que a cena é gravada do chão, né? A câmera fica no chão naquela cena dele andando de motoca pela casa. Há várias interpretações, inclusive, de que ele passa sempre pelo mesmo lugar, mas que a gente vê que não é, né? Porque o carpete muda. Mas enfim. O sobrenatural se mostra primeiro pra ele. Depois o sobrenatural se mostra pro Jack através do quarto 237. Exato. E é o único contato, digamos assim, que ele vai ter direto com o sobrenatural. O que é aquele quarto 237 não se sabe. Talvez seja uma pessoa que tenha vivido ali, aquela mulher que depois se transforma numa senhora, talvez ela tenha se matado, tenha sido morta, sei lá, várias possibilidades. Mas o curioso é que primeiro ela se mostra de uma forma atraente, como se o hotel quisesse estabelecer com ele uma espécie de ligação, e representar para ele uma espécie de atratividade. Então ele entra ali e aí eles se beijam. E aí no momento que eles se beijam é como se digamos assim, como se o pacto tivesse feito, né? Na mesma forma lá do Dr. Fausto, lá, quando ele transa com né, o Adrian transa com a garota de programa lá, e ali é meio que o ritual é terminado, né? Sim. Então ali, depois daquele momento que eles se beijam, ele vê que aquela mulher, na verdade, que parecia muito bonita, ela tá apodrecendo, que na verdade vai ser o mesmo destino que ele vai ter, que vai ser morrer e apodrecer naquele lugar. Quer dizer, ele não tem outra opção senão essa, a partir do momento que aquilo é feito. E a última pessoa que tem essa visão sobrenatural é a Wendy, que isso já se dá quando ela tá num momento psicológico bastante abalado. Inclusive, uma das coisas que mais me incomodam no filme, se não é a única coisa que me incomoda no filme, é a forma como ela corre. Sim, isso ela corre com os braços meio soltos, é perfeito, assim, é uma agoniante, boneca, porque aquela faca mole na mão, ou seja, mostra uma fraqueza. Tu fica olhando, tipo, por favor, faça alguma coisa. Tenha fibra. Não sei se você será morta. Então, mas é nesse momento em que, olhando pra porta, ela vê a cena que também já havia aparecido muitas vezes pro menino, que é aquele banho de sangue, né? Que sai da porta e inunda tudo. Não só isso, ela vê um sujeito com a cabeça sangrando. Mas depois, né? Primeiro ela vê o sangue, que seria... Que é muito... O que aquele sangue representa, pode representar muita coisa, né? Pode representar o sangue das meninas que foram mortas ali, que aparecem por filho. Das meninas só não, né? Das meninas, mas das tragédias que aconteceram. Porque é como o hotel guarda tão bem o lugar que quando o menino tá andando de motoca e ele enxerga as duas, numa das vezes em que ele as enxerga, são sobrepostas as montagens, né? Então ele as enxerga as duas de mão dadas, corta, ele enxerga os corpos, corta, ele enxerga as duas, corta, ele enxerga os corpos. Aí ele até tapa os olhos, quando ele olha, estão os corpos mortos de novo. Então, pode ser esse sangue, como pode ser o sangue, talvez, dos próprios mortos índios, né? Sobre os quais o hotel foi construído, ou o desejo de sangue que o hotel, enquanto tem... Isso que é interessante, as interpretações são múltiplas. São várias facetas, né? Que se pode ter. E eu acho interessante essa questão do quarto 237, porque, como tu disse, até o momento que o quarto ele é aberto, apenas quem é iluminado consegue ver as relações. E a partir do momento que se abre, parece que aquelas forças demoníacas são soltas daquele quarto, né, e invadem o hotel todo. Então, a Wendy, ela começa a observar, ver o homem, né, com a cabeça rachada lá, falando sobre o baile. Ela, depois, quando chega no salão, ela vê o salão todo deteriorado, com esqueletos por todos os lados, ou seja, um lugar já tipicamente abandonado ali. Então, parece que aos poucos, assim, o hotel ele vai espalhando seu círculo de eventos sobrenaturais por todo ele, primeiro com o menino, depois com o Jack e por último com a Wendy. Mas o que acontece? O menino, os efeitos, isso na minha visão pelo menos, né? Os efeitos sobrenaturais eles vão se dando a partir do momento que aquelas pessoas psicologicamente se encontram frágeis. Então o primeiro que vai ver os eventos é o menino, porque uma criança, por natureza, ela é psicologicamente mais frágil. Depois o Jack Nicholson, que tinha essa coisa da personalidade mais forte, não sei o que, etc.,
quando ele começa a se questionar, quando ele começa a titubear, quando ele começa a ficar meio inseguro da questão do livro que não sai, não sei o quê, aí ele começa a ser tentado. E ela começa a ter essas visões justamente depois do momento que ela tá psicologicamente muito abalada, que é depois de ter tido aquela briga com o marido, ter posto o cara na despensa, não sei o quê, né? Então é como se o sobrenatural se alimentasse um pouco desses medos e dessas fragilidades daquelas pessoas, e daí ele esperasse esse momento para aparecer. Eu acho que é exatamente isso que eu havia comentado já no início ali, que o sobrenatural ele age no momento que o psicológico ele tá abalado, né, desses personagens. Então a gente acaba vendo um pouco certos elementos como circulares, ou seja, o sujeito mata a família, o zelador antigo mata a família com machado, e justamente com o machado que o Jack Nicholson se utiliza para poder fazer o seu ataque final à família e tentar matá-lo. Ou seja, a cena clássica lá dele destruindo a porta em que a Wendy está junto com o garoto já saiu ali pela janelinha, se dá nisso. E daí vem esse elemento interessante, que é o elemento do labirinto, né? Que não estava na história e que é bem colocado. E aqui, simbolicamente, o labirinto vai trazer vários sentidos, como da própria mente humana, né? E eu acho que dá para se fazer essa relação entre a mente humana labiríntica do próprio Jack, quanto a relação entre o Minotauro, né? Que habita o labirinto e que dele não pode sair. E justamente parece ser o exemplo do próprio Jack, que acaba entrando nesse labirinto e dele acaba não saindo justamente pela perspicácia humana, ou seja, pela inteligência do garoto de despistar na neve todos os seus rastros, as pegadas, e acabar saindo do local. Então, parece que essa imagem, essa mensagem do Minotauro como um elemento devorador, assim, e que precisa ser encerrado dentro do labirinto para que lá ele fique, de certa forma, é a imagem do próprio Jack, que é uma espécie de elemento bestial que precisa ser encerrado em um local onde de lá ele não sai. E daí o labirinto acaba meio que se associando ao próprio hotel, né? Porque de lá ele também não sai, apesar de ser, ou seja, a gente vê em algumas interpretações muito fortes falando sobre a questão dos espelhos na história, né? Ou seja, o menino ele lê, ele fala as questões que são a palavra assassinato no espelho, né? É no espelho que a Wendy percebe o que o garoto tá falando. É no espelho a primeira vez que ele conversa com o Tony, o menino que vive no dedo, que vive na boca dele, e ele sabe que do pai conseguindo um emprego no hotel. Então os espelhos vão aparecendo em inúmeras situações da história que são chave, né? E da mesma forma me parece que o labirinto é uma forma de espelho ao próprio hotel. Um fica diante do outro, e de certa forma quem entra naquele labirinto do hotel acaba se espelhando ao labirinto real, né? E isso pode ser associado daí à questão da mente humana ou do próprio Minotauro como esse elemento de destruição, né? O que é interessante do ponto de vista, até para linkar com outras coisas que nós já falamos aqui, a metamorfose, o próprio Coração das Trevas, lá do Conrad, é interessante como, apesar do final não ser propriamente a mesma coisa, ou a mesma proposta de um mergulho em si mesmo, como é lá no Conrad, né? Ou talvez pode ser também, quer dizer, o cara mergulhou, só que o que tinha dentro era ruim.
Mas o que é interessante é como o filme, desde o começo até a cena final, ele vai, mas especialmente naquela primeira parte, antes de se entrar nos dias, ele vai te levando o tempo todo, desde a cena da conversa no carro, desde a cena da entrevista, desde a chegada no hotel com a apresentação dos cômodos, ele vai o tempo todo, assim como nesses livros que eu te citei, na Metamorfose, no Coração das Trevas, ele vai te indicando o tempo todo que alguma coisa não está bem, que alguma coisa está errada, que alguma coisa está estranha e que sinais importam, né? Então sempre fique atento, porque nada acontece de graça, quer dizer, Sim. Ele vai levando tipo, o telespectador a isso não está bem, até onde isso vai, mas isso não está bem, isso já está começando mal. E então, fechando assim com algumas curiosidades sobre a própria obra, termina, né, então com o Jack Nicholson sendo aprisionado ali naquele local, e isso acaba sendo materializado na foto, e é uma foto centenária, né, porque a foto, agora nós estamos fazendo a gravação no início do mês de junho, e é uma foto do baile do dia 4 de julho de 1921, ou seja, há mais ou menos 100 anos atrás, Jack Nicholson estava lá naquela festa, né, muito louca, em que ele acaba se apresentando como um dos elementos aprisionados naquele maldito hotel. Porque as pessoas também são como fotos, né? As coisas, diz o iluminado lá, o chefe da cozinha, né? Em determinado momento. O Dick Holbrook. Bom, então é isso. Então encerramos hoje esse nosso programa falando sobre o filme O Iluminado, de Stanley Kubrick, uma das suas principais e obras de maior sucesso. E no nosso próximo programa vamos tratar de uma obra de humanidades, mais especificamente do livro O Outono da Idade Média, que está sendo relançado pela Companhia das Letras. Então vamos tratar aqui dessa grande obra do historiador holandês Johan Huizinga. Certo? Muito obrigado, Guilherme. Até a próxima. Até mais.